Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 17 até o versículo número 20. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele, no caso Jesus, lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Até aqui, até o versículo 20. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Nós vivemos, nós moramos, nós existimos em um mundo extremamente hedonista. Nós vivemos em um mundo, mas não qualquer mundo, mas um mundo extremamente hedonista. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar, mas o que é isso? O que é o hedonismo? De maneira assim bem direta, de maneira assim bem prática, nós podemos dizer que hedonismo é o estilo de vida que procura como fim principal da vida o prazer, o deleite. O que vale é nós termos as experiências, é desfrutarmos de determinadas sensações, é procurarmos com afinco preencher todos os anseios, todos os vazios da nossa alma, da nossa vida. Um hedonista, no seu sentido mais direto, no seu sentido mais prático, é justamente essa pessoa, é justamente esse tipo de ser humano. Conforme nós vimos hoje pela manhã, Deus, Ele nos fez, de fato, irmãos e amigos, com uma característica específica. Que característica? Uma busca que Ele coloca no nosso coração por anseio, por deleite, por satisfação. Isso é inerente, isso é natural à nossa natureza. Conforme nós falamos, a grande questão que se levanta dentro dessa discussão é o como, é o onde, é com quem nós iremos buscar e de fato desfrutar a alegria e a felicidade. Esse é o grande dilema, essa é a grande questão que se levanta em relação às nossas vidas. Como é que eu vou ser uma pessoa feliz? Onde é que eu serei uma pessoa feliz? Com quem eu serei uma pessoa feliz? Esse é o grande dilema, é o grande problema da alma humana. E aí fica a pergunta de retórica, e aí fica o questionamento: qual é, meu irmão, qual é, minha irmã, qual é, meu amigo, minha amiga, a fonte, a base da sua alegria, a fonte, a base do seu deleite, a fonte, a base da sua satisfação? Responda e responda para você mesmo. O texto que nós acabamos de ler, Lucas capítulo 10, versículos 17 até o versículo número 20, descreve a alegria, descreve o entusiasmo, descreve a euforia que os discípulos de Cristo, eles apresentaram num dado momento das suas vidas e do ministério terreno de Jesus Cristo, em virtude deles estarem voltando, retornando de uma missão que foi designada, que foi instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Se você voltar um pouco à sua Bíblia, aí mesmo no capítulo 10 de Lucas, só que no versículo 1, você vai ver que Cristo, ele comissiona 70 pessoas, 70 discípulos, para que precedesse Jesus Cristo nas cidades que ele iria percorrer, nas cidades para onde ele iria viajar. Veja aí, Lucas capítulo 10, versículo 1. Olha só o que o evangelista Lucas aqui nos ensina nessa passagem. Depois disto, o Senhor designou, veja,
outros 70 discípulos, e os enviou, como? De 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele, no caso Jesus, estava para ir. E dentro desse comissionamento que Jesus Cristo fez, ele instruiu, ele direcionou os discípulos a curar pessoas. Ele instruiu, ele comissionou os seus discípulos a pregar, a anunciar o Evangelho. Veja um pouco mais adiante, no versículo 9, e você vai perceber justamente isso. Olha só o que Cristo ensinou, olha só a comissão que Cristo fez àqueles 70. Ele disse: curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes, no caso o Evangelho, a vós outros que está próximo o reino de Deus. Então você vê Cristo separando 70 pessoas, você vê Cristo comissionando essas 70 pessoas, você vê Cristo mostrando aquilo que aquelas pessoas deveriam fazer. Eles voltam, eles retornam dessa missão alegres, entusiasmados, contentes, satisfeitos com tudo aquilo que eles haviam empreendido, com tudo aquilo que eles haviam realizado dentro daquilo que Cristo havia orientado e mandado a cada um deles. Contudo, dentro desse retorno, contudo, dentro dessa realidade, Cristo adverte aqueles discípulos acerca daquilo que verdadeiramente deve basear, aquilo que verdadeiramente deve originar a nossa alegria, a nossa satisfação. Essa é a preocupação de Cristo nessa passagem. Muito embora eles tivessem sido bem-sucedidos naquilo que Cristo mandou eles fazer, ao regressar entusiasmados com os resultados, Cristo mostrou que a fonte, que a base daquela alegria não deveria ser aquilo em si que eles haviam feito, e aí Cristo mostra qual deve ser esse alicerce, qual deve ser essa base sobre a qual deve repousar a nossa alegria, a nossa satisfação. Então, meus irmãos, meus amigos, nesta oportunidade, com base nesse texto que nós lemos agora há pouco, eu queria considerar o seguinte tema, eu queria considerar o seguinte assunto: a fonte da alegria do cristão. A fonte da alegria do cristão. E basicamente, a gente vai fazer a exposição desse tema, desse assunto, vendo três pontos. Em primeiro lugar, e os primeiros 2 pontos, eu queria que nós considerássemos algumas fontes falsas de alegria, nas quais a gente não pode basear a nossa alegria, a gente não pode basear a nossa satisfação. E uma vez que nós aprendermos pelo menos 2 fontes, nas quais a gente não pode basear a nossa alegria, nas quais a gente não pode basear a nossa satisfação, num terceiro momento, eu queria que nós considerássemos na fonte verdadeira, na fonte genuína, onde a gente pode, de fato, fincar os nossos pés e basear a nossa alegria, basear a nossa satisfação. E aí fica a pergunta: que fontes são essas? As 2 fontes falsas. Que fonte é essa? A fonte verdadeira, onde nós devemos repousar a nossa alegria, onde nós devemos repousar a nossa satisfação. É o que nós iremos ver, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a partir de agora. Então, vejamos, em primeiro lugar, uma fonte falsa. Uma fonte falsa na qual nós não podemos basear a nossa alegria, na qual nós não podemos basear a nossa satisfação. E que fonte é essa? Os sucessos que nós alcançamos. Os sucessos que nós alcançamos. Olha só, meus irmãos, olha só, meus amigos, o que nós encontramos aqui no versículo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 17, especificamente falando, o versículo 17, somente no caso, o versículo 17. Ele diz: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. O que é que a gente vê aqui nesse trecho? O que é que a gente vê aqui nessa passagem? O entusiasmo, a alegria, a satisfação dos discípulos quando eles retornaram daquela viagem, vamos assim dizer, daquela viagem missionária. Eles ficaram perplexos, meus irmãos.
Eles ficaram perplexos, meus amigos, com o fato dos demônios se submeterem a eles. Isso causou de fato uma perplexidade, isso causou de fato uma admiração. É claro que eles eram conscientes que aquilo se deu não pela capacidade deles em si, mas porque eles estavam usando o nome, eles estavam agindo na autoridade de Jesus Cristo. Por quê? Na medida em que eles estavam pregando o Evangelho, na medida em que eles estavam realizando as curas e os sinais que Cristo havia dito que eles iriam realizar, o diabo, irmãos, o diabo, amigos, ele sofreu uma grande derrota dentro daquela iniciativa evangelística que Cristo enviou àqueles discípulos. Então, por isso eles ficaram alegres, por isso eles ficaram satisfeitos, por isso eles ficaram entusiasmados. Por quê? Pelas realizações que eles haviam feito, por aquilo que eles haviam desenvolvido em termos de obra de Deus, em termos de obra do Senhor. E aqui você extrai esse princípio, e aqui você extrai essa verdade. Que princípio, que verdade? Os nossos sucessos, meus irmãos, os nossos sucessos, minhas irmãs, eles não podem, prestem atenção nisso, os nossos sucessos, eles não podem basear, eles não podem ser o alicerce da nossa alegria, da nossa satisfação, do nosso deleite ao longo da nossa peregrinação, ao longo da nossa vida aqui neste mundo, aqui nesta terra. De fato, quando nós analisamos a nossa vida, nós alcançamos alguns êxitos, alcançamos sim, alcançamos alguns progressos, alcançamos sim, alcançamos alguns sucessos, alcançamos sim, quer seja no sentido financeiro, alguns de nós conseguem evoluir nessa área e de certa forma ter uma vida folgada materialmente falando, outros conseguem ao longo da sua vida aqui na terra prosperar em seus negócios, em seus empreendimentos, às vezes num comércio, às vezes numa prestação de serviço que ele faz, enfim, no seu ramo de atuação. Outros conseguem alçar grandes voos em nível intelectual, às vezes avançando nos seus estudos com graduações, pós-graduações e assim sucessivamente em relação à sua vida. Todas essas coisas, porém, todas essas coisas, todavia, elas não podem, meus irmãos, minhas irmãs, serem a base da nossa alegria, serem a base da nossa satisfação. E talvez você se pergunte, e talvez você se questione, sim, essas coisas seculares, de fato, elas não podem ser a base da minha alegria, elas não podem ser a base da minha satisfação. E aquilo que eu faço, aquilo que eu realizo, aquilo que eu empreendo dentro do reino de Deus, dentro da sua igreja, eu posso basear a minha alegria também nisso? Não. Esse foi o problema dos discípulos aqui. Eles estavam fazendo a obra de Deus, eles estavam fazendo a obra do Senhor, e Cristo de certa forma corrige a rota deles nesse sentido. Eles não deveriam se satisfazer, eles não deveriam se alegrar com o êxito alcançado naquilo que Cristo havia mandado os discípulos fazerem, seja no sentido de pregar o Evangelho, seja no sentido de expulsarem os demônios. Não era isso que deveria preencher em si o vazio e a alegria dos seus corações. Por mais que isso fosse importante, de fato é, mas não era isso que deveria ser a base da alegria daquelas pessoas. Então, a gente aprende por aqui, meus irmãos, a gente aprende por aqui, meus amigos, esse princípio. Sucessos terrenos, eles não devem basear a nossa alegria. E isso por uma razão muito simples, isso por uma razão muito direta. Nem todas as pessoas que vivem aqui nesse mundo conseguem progredir nessas áreas, conseguem progredir nesses setores em relação à sua vida, seja no sentido financeiro, seja no sentido dos seus empreendimentos, seja no sentido intelectual, seja até mesmo no sentido daquilo que eles fazem na obra do Senhor. Então, se isso fosse a base da nossa alegria, se isso fosse a base da nossa satisfação, alguns de nós não seriam verdadeiramente felizes, não seriam verdadeiramente satisfeitos. Então, que nós aprendamos, meus irmãos, que nós aprendamos, minhas irmãs, essa verdade. Nós somos, e somos sim, chamados por Deus para experimentar verdadeira alegria, para experimentar verdadeira satisfação. Contudo, esse sentimento, ele não pode ser firmado
naquilo que a gente obtém, naquilo que a gente usufrui, naquilo que a gente desfruta em relação a essa vida. Pode não ser uma coisa essencialmente má, mas elas não devem servir como base em relação à nossa satisfação. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, a gente deve buscar alegria, a gente deve buscar satisfação em coisas além dessas coisas que nós temos aqui nesse mundo, em coisas além das coisas que nós temos aqui em relação a esta vida, porque nisto de fato a gente vai desfrutar de alegria, nisto de fato a gente vai desfrutar de satisfação. Então, qual é a primeira base falsa na qual a gente não pode repousar a nossa alegria, a nossa satisfação? Nas realizações humanas, nos empreendimentos humanos. Mas não só isso. Em segundo lugar, olhando aqui para esse texto, a gente percebe uma segunda base falsa, sobre a qual a gente não pode repousar a nossa salvação ou a nossa satisfação. Se de um lado a gente não pode basear a nossa satisfação naquilo que a gente faz, naquilo que a gente realiza nesta vida, por outro lado, nós também não devemos basear a nossa satisfação nos livramentos. Veja, nos livramentos que nós temos em nossa vida. É outra base falsa de alegria, é outra base falsa de satisfação, os livramentos da vida. Veja aí o que Cristo nos ensina no versículo 19, Lucas capítulo 10, versículo número 19. Ele diz o seguinte: eis que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Aqui nós encontramos a proteção especial que os discípulos de Cristo teriam quando eles fossem realizar a sua obra, quando eles fossem realizar o trabalho de Deus, o trabalho do Senhor. Além de protegê-los, estes privilégios confirmariam que aquilo que eles estavam pregando, no caso dos discípulos, era verdadeiro, que aquilo que eles estavam pregando, no caso dos discípulos, deveria ser crido, deveria ser obedecido. E a gente vê que, momentos antes de ascender aos céus, Cristo também, ele dá essa mesma instrução, dessa proteção, dessa guarda especial que os discípulos naquele momento iriam ter para poder fazer a obra de Deus, para poder fazer a obra do Senhor. Sem desmarcar esse texto aqui de Lucas, de maneira bem rápida, voltem aí um evangelho. Vamos para o evangelho de Marcos, finalzinho do evangelho de Marcos, Marcos capítulo 16. É interessante porque naquele contexto, naquela realidade, foi também uma orientação que Cristo deu, na verdade, uma garantia que Cristo deu aos seus discípulos. Olha só, Marcos capítulo 16, versículos 17 até o versículo de número 18. Olha só, a garantia protetora que Cristo deu aos discípulos, dentro de um contexto especial, antes de ascender aos céus, dentro do trabalho que eles iriam realizar, de pregar o Evangelho e anunciar as boas novas de salvação. Olha só o que nós temos aí, Marcos 16, 17 e 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, um sentido específico, dentro de um contexto, dentro da realidade, Cristo ele deu essa proteção em relação aos seus discípulos. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, mesmo em relação a essas coisas, os discípulos não deveriam basear a sua alegria. Os discípulos não deveriam basear a sua satisfação, ou seja, nos livramentos de Deus, ou seja, nos livramentos do Senhor. Quando a gente considera a nossa vida cristã, a nossa peregrinação aqui terrena, a gente percebe e comprova facilmente que nós experimentamos, irmãos e irmãs, muitos livramentos de Deus. Se você fizer uma autoanálise, você vai perceber isso. Determinados momentos, determinadas ocasiões, onde Deus graciosamente nos guardou no seu poder, nos guardou na sua graça.
de situações difíceis, de situações perigosas. Na verdade, a gente é até insensível por não perceber que isso de fato acontece continuamente em relação às nossas vidas. Me vem à mente aqui uma história verídica, que se passou dentro de uma determinada reunião de oração, em uma igreja cristã, em uma igreja evangélica. Estava ali alguns irmãos orando, e aí um dos irmãos se levantou e fez um pedido de gratidão pelo fato de Deus ter livrado, no caso a sua vida, de um acidente automobilístico. E aí todos aqueles irmãos se alegraram, oraram agradecendo, e aí depois outro irmão se levantou e também fez um pedido de gratidão. E qual foi o pedido que ele fez? Que ao longo dos 20 anos que ele frequentava aquela igreja, em nenhum momento ele tinha passado por alguma adversidade, no sentido de contratempo, no sentido de algum acidente, seja ele grave, seja ele leve, e ele faz essa gratidão a Deus. Ou seja, isso é uma comprovação, meus irmãos. Ao longo da nossa vida, mesmo sem nós percebermos, Deus ele nos guarda, Deus ele nos protege, Deus ele faz com que determinadas coisas ruins não sobrevenham sobre as nossas vidas. Agora, por mais que isso seja motivo de alegria, e de fato é, por mais que isso seja motivo de gratidão, e nós devemos agradecer a Deus por essas bênçãos, mas nelas em si, a gente não deve basear a nossa alegria, a nossa satisfação, como se fosse fins em si mesmos. Não. E aí você pode perguntar, mas por que não? Por uma razão muito simples. Deus nos livra em alguns momentos, mas em outros momentos Ele não nos livra. E mesmo assim, Ele continuará sendo Deus. Então, a gente não pode basear a nossa alegria, a gente não pode basear a nossa satisfação, por mais positivo que seja, dos livramentos que Deus muitas vezes propicia em relação à nossa vida. Porque, de fato, experimentamos muito, mas muitas vezes isso não se dá continuamente. E a gente passa pelas dificuldades, a gente vive as tragédias, a gente passa pelas provações. Então, se a gente basear a nossa alegria nessas coisas, em determinados momentos, a nossa alegria no Senhor, ela estará sendo abalada. E ela não pode ser nunca, ela não pode ser jamais. Então, que nós sejamos, e sejamos sim, irmãos e irmãs, gratos a Deus, mas gratos a Deus mesmo, pelo cuidado todo especial que Deus ele dispensa todos os dias em relação à nossa vida. Não só cuidados de ordem física, mas também cuidados de ordem espiritual. Contudo, não baseemos nisso em si a nossa satisfação. Não baseemos nisso em si a nossa alegria, porque muitas vezes, dentro da providência de Deus, essas coisas nos são retiradas. E a gente tem que ser grato a Deus, a gente deve estar satisfeito no Senhor, independente das circunstâncias, independente das ocasiões, independente dos momentos. Lembremos-nos, por exemplo, do apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses. Aonde é que ele estava? Livre, pregando o Evangelho? Onde é que ele estava? Solto, anunciando a palavra? Não, muito pelo contrário, ele estava numa prisão, incerto em relação ao seu futuro, se iria viver, se iria morrer, passando ali aquelas dificuldades. Contudo, mesmo dentro daquela realidade contrária, triste, ele fazia o quê? Ele se alegrava e se alegrava no Senhor. Ele fazia o quê? Ele estimulava os irmãos a se alegrarem e se alegrarem no Senhor. Então, a nossa alegria, ela não depende daquilo que a gente adquire. A nossa alegria, ela não depende das circunstâncias pelas quais nós passamos, sejam elas boas, sejam elas ruins. A nossa alegria, ela deve ser constante, ela deve ser firme, ela deve ser perene, porque é isso que Deus ele quer ver e enxergar em relação às nossas vidas. Então, vejamos aqui duas bases falsas de alegria. Repito, não é que elas sejam ruins em si, não. Mas nelas a gente não pode alicerçar, a gente não pode basear a nossa satisfação, seja naquilo que a gente realiza, seja nos livramentos que muitas vezes nós temos em relação às nossas vidas, não jamais. Mas aí você pode se perguntar, mas aí você pode indagar, sim, eu não posso basear a minha alegria nos feitos que eu faço, eu não posso basear a minha alegria nos livramentos que eu recebo. Mas então, em que eu devo basear? Em que eu devo alicerçar
a minha satisfação, o meu deleite, o meu prazer ao longo da minha vida, ao longo da minha existência aqui nesse mundo? Qual é a verdadeira fonte de alegria que realmente deve existir em relação à minha vida? A gente tem, meus irmãos, a gente tem, minhas irmãs, resposta a essa pergunta, resposta a essa indagação. Vejam aí, Lucas capítulo 17, versículo 20. Lucas capítulo 17, versículo 20. Olhem só o que o Senhor Jesus Cristo nos diz aqui, ó. Não obstante, ou seja, todavia, contudo, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, veja, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, nós encontramos a verdadeira razão, o verdadeiro motivo da alegria dos discípulos de Cristo, da alegria dos seguidores do Senhor. Eles não deveriam se alegrar, se satisfazer, porque os demônios se submetiam em relação à sua palavra, mas eles deveriam se alegrar, eles deveriam se satisfazer, porque acima de tudo e principalmente, eles eram pessoas salvas, eles eram pessoas remidas, eles eram pessoas redimidas por Jesus Cristo. Inclusive, o próprio Senhor mostra aqui que o nome daquelas pessoas estava arrolado nos céus. É interessante porque, ao falar dessa forma, Cristo, de certa forma, ele faz uso de um costume da época, costume judaico. Qual era o costume dos judeus nos tempos do Senhor Jesus Cristo? Eles faziam, na verdade, eles tinham um livro chamado o Livro da Vida, o Livro dos Vivos, que era um livro que registrava as pessoas vivas de uma determinada localidade, de uma determinada cidade. Então Cristo, ele extrai essas suas palavras dentro desse contexto, dentro dessa realidade, fazendo uma aplicação de ordem espiritual. Então, se os judeus, eles tinham o costume, eles tinham o prazer de arrolar o nome das pessoas vivas de uma determinada comunidade, Cristo, ele mostra que os discípulos dele, e no nosso caso, nós também devemos nos alegrar, porque o nosso nome, ele está alistado entre aqueles nomes das pessoas que habitarão eternamente nos céus, juntamente com o Senhor. É a salvação, meus irmãos. É a redenção, minhas irmãs, propriamente dita. A base da nossa alegria, o alicerce da nossa salvação, a fonte do nosso deleite é justamente isto, o fato de nós sermos salvos e salvos em Cristo Jesus. Quando nós olhamos a palavra de Deus, quando nós olhamos a palavra do Senhor, não é difícil, meus irmãos, não é complicado, minhas irmãs, nós temos esse princípio muito claro nas nossas vidas. Quando nós analisamos, por exemplo, a história da nossa salvação, aquilo que nós éramos e aquilo que nós somos hoje, quando nós paramos e analisamos a bondade, o amor, a graça, a misericórdia de Deus que nos foram derramados, nos chamando das trevas e nos conduzindo à luz, isso em si já é motivo, isso em si já é razão de nós nos alegrarmos com alegria extremamente diferente, superior a qualquer satisfação que porventura nós venhamos obter ao longo da nossa vida, ao longo deste mundo. É por isso que constantemente nós devemos meditar. É por isso que constantemente nós devemos considerar na preciosidade da nossa salvação, no processo através do qual Deus ele nos remiu, nos transformando em pessoas que estavam mortas em delitos e pecados, em pessoas que eram rebeldes à sua palavra, à sua lei, em pessoas que eram inimigas de Deus para a condição de filhos amados no Senhor. Então, pensar em toda essa trajetória, pensar em todo esse processo, repito, enxergando o amor, a bondade, a graça, a misericórdia, a compaixão de Deus nas nossas vidas, isso por si só vai nos dar a verdadeira alegria, o verdadeiro deleite, a verdadeira satisfação. Eu queria, de maneira bem rápida, ver alguns textos aqui com os irmãos, só para que a gente possa comprovar isso olhando para a Bíblia. Aquilo que Deus fez em mim, aquilo que Deus fez em vocês, aquilo que Deus fez em nós dentro do processo salvador, e por isso sermos essas pessoas felizes.
E por isso sermos essas pessoas satisfeitas. E por isso sermos essas pessoas que de fato têm um sentido na vida, porque nós experimentamos a alegria que vem de Deus, nós experimentamos a alegria que vem do Senhor. Então, o que foi que a salvação nos propiciou? Em primeiro lugar, a salvação, ela nos propiciou uma vivificação. Não uma vivificação física, uma vivificação material, não jamais. Mas a nossa salvação, meus irmãos, a nossa salvação, minhas irmãs, produziu em nós uma vivificação toda especial, uma vivificação espiritual. Vejam aí, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Quando você vai lendo esses textos e você vai considerando essas verdades, não existe mais tristeza, não existe mais abatimento, não existe mais depressão. A gente se alegra, e se alegra verdadeiramente. Olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs, o que aconteceu conosco, aconteceu comigo, aconteceu com você, aconteceu com todos nós que somos salvos. Olha só, Efésios capítulo 2, versículos 4 até o versículo número 5. É interessante porque nos 3 versos anteriores, Paulo ele mostrava e mostrou na verdade a nossa situação pecaminosa. Estávamos mortos em delitos e pecados, rebeldes a Deus e a sua lei. E olha só agora o que é que ele vai falar a partir do versículo 4. Na verdade ele já começa aí com essa conjunção adversativa, mas. E ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, veja, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Pense no motivo de alegria, pense no motivo de deleite, pense no motivo de satisfação. Estávamos mortos, meus irmãos, em nossos delitos e em nossos pecados. Conduzíamos as nossas vidas sempre em contrário à vontade do Senhor. Estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Nós estávamos nos opondo continuamente a Deus. Não existia absolutamente nenhum estímulo espiritual no nosso viver que nos despertasse para a coisa de Deus, que nos despertasse para as coisas do Senhor. A gente não conseguia ouvir a sua palavra, a gente não conseguia enxergar o Evangelho de Cristo, o nosso coração não se aquecia com a mensagem do Evangelho. Contudo, a situação ela se reverte completamente a partir dessa vivificação espiritual. Isso é um milagre, meus irmãos, o maior milagre da nossa vida. Um milagre que a gente não enxerga, não percebe em si como ele acontece, tão somente os efeitos que ele produz. Você não consegue ver uma pessoa que passa pelo processo de vivificação espiritual. Agora você consegue perceber que uma pessoa passou pelo processo de vivificação espiritual a partir do momento que ela vai apresentando os frutos de justiça. Mas essa é uma obra silenciosa, invisível, que o Espírito de Deus produz na minha, na sua, nas nossas vidas, nos vivificando espiritualmente, para que agora nós possamos ter os nossos sentidos espirituais ativos e responder positivamente ao Evangelho. É por isso que nós estamos aqui hoje, porque um dia a nossa mente estava escurecida, porque um dia o nosso coração estava duro, porque um dia os nossos pés eles eram contrários a andar no caminho do Senhor, mas a partir dessa vivificação tudo mudou, pelo milagre de Deus na nossa vida, para a glória do Senhor. Por isso nós somos alegres, por isso nós somos satisfeitos, porque na nossa salvação Deus ele nos vivificou espiritualmente. Mas não só isso, em segundo lugar, na nossa salvação Deus nos fez filhos seus, fomos tornados filhos e filhas de Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, versículos 15 até o versículo 17. Por que você não vai ser feliz com a realidade dessa? Por que você não vai ficar satisfeito com a verdade dessa? É impossível isso não acontecer, a não ser que você não experimente essa realidade na sua vida. Olha só, Romanos capítulo 8, versículos 15, 16 e também o versículo de número 17. Olha só o que nos diz aqui o apóstolo Paulo. Romanos 8, 15, 16, 17. Diz o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados,
Mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Paizinho, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmãos, irmãs, antes nós éramos filhos da ira. Antes nós éramos filhos e filhas do diabo. Contudo, a salvação, ela produziu também essa transformação em termos familiares. Saímos da condição de filhos das trevas e agora nós somos filhos da luz. Saímos da condição de filhos do diabo e agora nós somos filhos de Deus amados. Não só filhos, mas como o apóstolo Paulo nos ensina aqui, herdeiros de Deus. E o Espírito Santo confirma no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, como isso faz diferença em nossas vidas. Há determinados momentos ao longo da nossa vida cristã, onde muitas vezes as dúvidas pairam em nossa mente, onde muitas vezes as tribulações, as dificuldades são tão grandes, que a gente fica a se perguntar, a se indagar: será que eu sou salvo mesmo? Será que eu sou de Deus mesmo? E de repente vem aquela voz no nosso interior, que é justamente a ação e a voz do Espírito Santo, que nos traz essa paz, nos traz essa confirmação, que não obstante tudo isso que muitas vezes acontece, ou tudo isso que muitas vezes a gente vai a fazer, ou que a gente faz, melhor dizendo, nós somos filhos e filhas de Deus. Por isso nós somos alegres, por isso nós somos contentes, por isso nós somos satisfeitos. A salvação nos propicia esse benefício, essa realidade. Foi por isso que Cristo disse aos discípulos que eles deveriam se alegrar, não porque faziam algo pelo Senhor ou para a obra do Senhor, não porque os Espíritos se submetiam à palavra deles em nome de Jesus Cristo, não porque Cristo os protegia, os guardava ao longo daquilo que eles faziam em prol da obra, mas porque eles eram salvos. E pelo fato de serem salvos, eles tinham sido vivificados espiritualmente. Pelo fato de serem salvos, eles eram agora filhos de Deus. Mas não só isso, pelo fato de serem salvos, eles tinham agora a bendita esperança de redenção, a bendita esperança de vida eterna. Olha só o que o apóstolo Paulo fala acerca disso na carta que ele escreve a Tito. Abra aí, por favor, carta de Tito, ou carta a Tito, capítulo 1, versículo 2. Olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs, que verdades consoladoras, que verdades que são alentadoras, que nos alegra, que nos dá motivação a seguir adiante, não obstante as lutas, as dificuldades, os problemas. Olha só, Tito capítulo 1, a gente pode ler do versículo 1, versículo 2 para fechar a ideia. Olha só, versículo 1: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, não de todo mundo, somente dos eleitos, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Veja agora o versículo 2: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Essa esperança, irmãos e irmãs, que agora faz parte do nosso coração. A gente não vive sem rumo, a gente não vive sem futuro, deixando a vida levar. Não, a gente está caminhando dia após dia, semana após semana, mês após mês, para as mansões celestiais que o Deus que não pode mentir prometeu a cada um de nós. E a gente pode descansar nessa promessa, a gente pode ter essa esperança, porque a salvação nos propicia essa realidade, e por isso nós somos, e somos sim, as pessoas mais alegres, mais satisfeitas, mais felizes que existem aqui neste mundo, por causa também da esperança de vida eterna. E para fechar, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos nos alegrar com a nossa salvação, porque além dela nos propiciar vivificação espiritual, além dela nos tornar filhos de Deus, além dela nos propiciar esperança eterna, a nossa salvação que nos alegra, ela vai produzir em nós uma glorificação final, perfeita, da parte de Deus, da parte do Senhor. Abram aí, carta de Paulo aos Filipenses,
capítulo 3. Considere essas palavras como de fato são palavras verdadeiras. Alegre-se nessas verdades, porque são verdades. E mais cedo ou mais tarde, essas verdades, elas se concretizarão em nossas vidas para a glória do nosso Deus. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e também o versículo de número 21. Olha só. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora Filipenses 3, 21, melhor dizendo. O qual, veja, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, veja, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Meus irmãos, minhas irmãs, que coisa fantástica. Hoje nós temos um corpo de humilhação, que é sujeito à fragilidade, que é sujeito à decomposição, que é sujeito às doenças, que é sujeito às limitações, que é sujeito às enfermidades, mas a grande promessa que nós temos pelo fato de sermos salvos é que um dia os nossos corpos eles serão transformados. Eles serão semelhantes ao corpo glorificado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um corpo glorioso, um corpo santo, um corpo puro, um corpo imaculado, um corpo sem defeito. E isso vai ser uma realidade, mais cedo ou mais tarde na nossa vida, porque um dia Cristo, pela graça, nos salvou. Então, meu irmão, minha irmã, você tem sim motivo de se alegrar, você tem sim motivo de satisfazer nesta vida. A vida apresenta certas dificuldades? Sim. Às vezes a gente tem que se deparar com certas tribulações? Sim. Muitas vezes a gente passa por situações extremamente angustiantes ao longo da nossa peregrinação? Sim. Às vezes por coisas que nós produzimos, as coisas que não dependem, às vezes por coisas que não dependem de nós, às vezes por coisas que nós acabamos fazendo em relação às nossas vidas e Deus acaba nos punindo por causa disso. Contudo, não obstante todas essas coisas, nós temos motivo de nós nos alegrarmos, porque somos salvos em Cristo Jesus, porque fomos remidos, fomos vivificados, fomos tornados filhos de Deus, esperamos a redenção da nossa alma, teremos nossos corpos glorificados, e é nisto que nós devemos basear a nossa alegria. Realizações que a gente faz passam, inclusive aquelas que a gente faz em prol da obra do Senhor. Livramentos que muitas vezes a gente recebe de Deus também passam, por mais importante que sejam. Contudo, a nossa salvação não. É isso, meus irmãos, é isso, minhas irmãs, que nos dá o ânimo necessário para que a gente possa seguir adiante na nossa caminhada. É isso que nos faz enxergar o futuro de maneira positiva. É isso que nos dá uma consciência positiva da nossa vida presente, porque Deus está conduzindo os nossos passos para que Ele possa cumprir o seu plano glorioso, redentivo em relação às nossas vidas. Então se alegre, meu irmão, se alegre, minha irmã. A gente sabe, existem determinados dias na nossa vida que são complexos, que às vezes não dá nem vontade você se levantar da cama, às vezes não dá nem vontade, às vezes são tantas angústias, dificuldades, problemas, mas quando esses dias chegarem, faça isso. Lembre-se da sua salvação, faça isso. Lembre-se de quem você é em Cristo Jesus, faça isso. Lembre-se daquilo que você era, pense naquilo que Deus lhe tornou e pense naquilo que você será na eternidade para a glória do nosso Deus. Faça isso, e aqui você vai ter o remédio para vencer toda e qualquer tristeza, toda e qualquer ansiedade, todo e qualquer abatimento que porventura se der em relação à sua vida. Façamos isso, meus irmãos, façamos isso, minhas irmãs. E se porventura há alguém no nosso meio que ainda não tem experiência de salvação, que ele não sabe de fato, de verdade, qual é a bondade, como é a bondade do Senhor em relação à sua vida, o conselho que nós damos a você é justamente esse. Você viu aqui o caminho que a gente deve percorrer para ser feliz.
E qual é o caminho que a gente deve percorrer para ser feliz? O caminho da salvação. E esse caminho, meu amigo, minha amiga, não é outro senão Jesus Cristo. Foi por isso que ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o que é que você tem que fazer diante desse quadro? O que é que você tem que fazer diante dessa realidade? Se voltar para Ele, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo as suas transgressões, reconhecendo as suas fraquezas, colocar-se diante dele humilhado, confessá-lo como seu Senhor, confessá-lo como seu Salvador, clamar pela sua graça, suplicar pela sua misericórdia. E se você o fizer com sinceridade no seu coração, hoje mesmo, a bênção da salvação vai ser uma verdade na sua vida. Com ela a satisfação, com ela a alegria, com ela o deleite. Não qualquer satisfação, não qualquer alegria, não qualquer deleite, mas a alegria que vem do Senhor, que, conforme nós temos lá em Daniel, é a nossa força, é o nosso vigor. E é disso que você precisa, meu amigo, minha amiga, da salvação. Então, não perca essa oportunidade, não desperdice essa chance. Hoje mesmo, se volte para Deus, se volte para Cristo. Se porventura há dúvidas na sua mente de como isso de fato acontece em relação à sua vida, nos procure, para que a gente possa conversar, para que a gente possa tratar, e assim a gente poder aprofundar mais essas questões relacionadas à redenção, para que você possa aproveitar as chances, as oportunidades que Deus lhe dá pela pregação do Evangelho, e assim você possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus, e assim você possa se alegrar verdadeira e genuinamente no Senhor, e assim você possa vivenciar novidade de vida para a glória do nosso Deus. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus ele nos abençoe, que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações, e que Ele nos alegre, nos satisfaça cada vez mais, não por coisas humanas, não por coisas terrenas, mas que Ele nos alegre, que Ele nos satisfaça com a sua salvação, que é o anseio que nós temos na nossa alma, para viver e viver contente no Senhor, independente das situações. Então que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.